how are you doing? Essa semana a gente vai começar pelo volume 3 da apostila, lá na página 2, com o capítulo de número 5. The world has changed. Então, o mundo mudou. Esse capítulo, ele vai ser focado em política. Então, a gente vai ter contato com o vocabulário que é relacionado com a política e com os sistemas de governo. E esse tema vai ser tratado através da comparação feita da política lá nos Estados Unidos e a política aqui do Brasil. Os dados, eles vão ser apresentados por meio de artigos informativos, tabelas e gráficos. A gente também vai ter contato com os textos autênticos de alguns áudios sobre a disseminação de fake news e a influência que elas podem ter em cima de uma eleição. Já na parte de gramática, a gente vai ver um pouquinho das linking words, que são as palavras de ligação, os conectores. O que são isso? Aqui no português, o que é isso? Aqui no português a gente conhece por conjunção, são aquelas palavrinhas que conectam uma oração à outra, né? Para formar, ela ajuda na formação, na construção da argumentação e da intencionalidade, qual é a sua intenção, o que você quer dizer com aquela informação. Então, ela ajuda nessa construção. Aqui a gente tem um cartoon. Aqui, ó, está sendo dito o seguinte: nós descobrimos que eles mate é como se fosse um casamento entre animais, né? Eles casaram para a vida, desde que eles não discutam sobre política. Então, o que acontece? Hoje, o mundo está muito polarizado, né? Ele está muito dividido quanto à questão de política. Então, um é de direita, o outro é de esquerda, cada um tem seu ponto de vista, cada um defende um lado, né? E o mundo está ficando cada vez mais polarizado. E aqui eles estão fazendo uma ironia a respeito disso. O casamento vai durar desde que eles não discutam política, porque se eles forem inimigos políticos, aí o casamento acaba. Aqui a gente tem um textinho. Política pode ser um tópico controverso, já que há diferentes opiniões e como os governos deveriam trabalhar. Então, cada um pensa de um jeito, cada um acha que o governo deveria trabalhar de uma forma, né? Cada um tem sua opinião. Entretanto, quanto mais e mais pessoas se tornam engajadas em discussões políticas, nós deveríamos aprender como fazer isso de um lugar de respeito e compreensão. Que é aquilo, eu tenho que respeitar a opinião do outro, não é porque o outro não pensa, não defende o mesmo político que eu, né, não está do mesmo lado político que eu tenho que ofender, né, eu tenho que ouvir e argumentar, mas sempre de forma respeitosa e imparcial, e a gente só deve se basear em fatos reais, né, sem juízo de valor. Então a gente não pode ficar por aí pegando informações vagas, sem uma fonte segura, para poder ir espalhando aí sem saber. Então, quando vier para vocês em alguma rede social, alguma notícia sobre política, vai procurar saber, vai consultar algum site de algum jornal, né? De algum jornal famoso, que vá ter uma credibilidade essa notícia. Consulte antes, não espalhem fake news. É o primeiro passo para vocês se politizarem. Aqui a gente tem algumas questões da seção Get Ready. Então, vamos nos preparar. Como que a política, ela afeta a sua vida diária? Aí na sua família, vocês discutem sobre política? Vocês sabem quem que é o presidente, o governador e o prefeito eleito? O que vocês sabem? Onde que vocês procuram? Qual a fonte que vocês usam para saber, né? Para saber o que está acontecendo na política? Aqui na 2. O que você sabe sobre o governo do seu país? O que você sabe, quem está lá, quem são os ministros, quem é o presidente, quem é o vice-presidente, o que eles estão fazendo? O que você sabe sobre eles?
E você está consciente da política internacional? Você sabe quem que é o presidente dos Estados Unidos, o que está acontecendo lá, como que é a política interna deles, né? E se você sabe, como que é que você sabe? É através da televisão, é através de rede social, você pesquisa, vai em algum jornal de credibilidade, ou na internet, ou impresso. Tá? Vamos pensar um pouquinho aí sobre o tema e vamos resolver essas questões. Bom, pessoal, aqui na página 3, a gente começa então com os goals, que são os objetivos deste capítulo. Vamos lá. Ler e analisar um artigo de notícias. Compreender e usar vocabulário conectado com política e compreender e usar os conectores, que são as linking words, que são as palavrinhas de ligação, aquilo que a gente conhece como conjunção. Aqui a seção é starting off, que é justamente começando. Então, o tema principal, política. Na 1, é para você conectar as palavras e as definições delas. A primeira palavrinha aqui, ó, é campaign, é campanha, campanha política. A B é election, que é a eleição. A C é electorate, que é eleitorado. A D é government, que é governo. A E é ideology, que é a ideologia. A F é political party, que é o partido político. Aqui na G, to polarize, que é polarizar. O que é dois polos? Polo sul, polo norte, né? Polarizar, dividir, ir um para cada lado. Aqui na H, to poll, né? Que é apurar os votos. Aqui na I, to run for a position, que é se candidatar para uma posição. E na J, to vote, que é votar. Vamos ver qual definição é relativa a cada uma dessas palavrinhas aqui. A primeira definição, escolher entre 2 ou mais candidatos ou opções, né, através de uma cédula, erguer sua mão, né, tem também hoje em dia as urnas. Todas as pessoas que podem votar em uma eleição. A outra definição, separar ou dividir em grupos opostos. Uma série de atividades organizadas para atingir um resultado ou objetivo particular. Registrar a opinião, as opiniões ou votos de um grupo. Ser um candidato em uma eleição. O conjunto de crenças de um grupo, um sistema de ideias e ideais. Uma organização formalmente constituída de pessoas que têm crenças políticas similares, parecidas e que trabalham para tomar parte em um governo. O grupo de pessoas que governam um país, um estado, etc., né, uma cidade. E a última aqui, escolher alguém para um cargo público ou uma outra posição através do voto. Aqui na 2 está nos pedindo o seguinte, para criar sentenças usando as palavras da atividade 1. Então, essas palavrinhas aqui, que a gente já viu o significado delas, a gente vai usar elas para montar sentenças. Eu usei aqui, ó, como exemplo, to run for a position, que é concorrer a uma posição, né? Concorrer para determinada posição. Eu coloquei aqui, ó, my uncle is running for mayor this year. Então, o meu tio está concorrendo para prefeito este ano. E aí vocês usem essas palavrinhas aqui para formar sentenças, aqui que nem o exemplo que eu dei. Bom, pessoal, aqui na 3, como vocês devem saber, lá nos Estados Unidos existem 2 partidos principais, 2 partidos políticos principais, são os republicanos e os democratas. Aqui nessa tabela,
é feita uma divisão, ó, através de problemas principais enfrentados na política, né? A opinião, a posição política de cada um deles. Aqui, nessa coluna, a gente tem a posição política ou dos republicanos ou dos democratas, e aqui nessa outra coluna a mesma coisa. Então, cada um deles está representado numa coluna, e aí vocês vão ter que chegar a essa conclusão, pelo que vocês sabem ou pesquisando na internet, tá? Aqui a gente vai dar os dados, as posições políticas que eles defendem. A filosofia. Esse primeiro, ele é liberal e mais inclinado para a esquerda. Esse segundo é mais conservador e inclinado para a direita. Agora, as ideias econômicas. No primeiro, eles acreditam em salários mínimos e taxa de imposto mais alto para quem tem renda mais alta. E esse segundo aqui, ele acredita que as taxas não deveriam ser aumentadas e que os salários eles deveriam ser definidos através do livre comércio. As ideias para o meio social e humanitário. Esse primeiro, ele é baseado na comunidade e na responsabilidade social. Já esse outro, ele é baseado nos direitos individuais e na justiça. A posição nos problemas, né, nas questões militares. Esse primeiro quer diminuir os gastos na questão militar, bélica. E esse segundo quer aumentar os gastos. Agora, a política de cuidados com a saúde. Esse primeiro, ele é a favor do suporte universal dos cuidados com a saúde e o envolvimento do governo nos cuidados com a saúde, como a gente tem aqui no Brasil, né? Que aqui a gente tem, lá eles não têm. Aqui a gente tem o SUS, que dá esse suporte, é um suporte dado pelo governo. O governo, através dos impostos, devolve para a população, né, com o SUS. Então seria mais ou menos isso que esse partido defende. E esse outro partido não. Ele acredita que as companhias privadas, né, que são os planos de saúde, podem providenciar os serviços de cuidados com a saúde mais eficientemente do que o Estado, né, do que esses programas do Estado, do governo do Estado, que seria o nosso SUS aqui no caso, né? Tradicionalmente forte em quais estados? Esse primeiro, ele é forte na Califórnia, em Massachusetts e em Nova York, New York. E esse outro, ele é mais forte em Oklahoma, no Kansas e no Texas. O símbolo, esse primeiro, o símbolo dele é um donkey, um asno, e o segundo é um elephant. São símbolos bem famosos, tá? Lá nos Estados Unidos, eles costumam usar, cada um que defende, né, um partido político, eles usam óculos com esses símbolos, eles usam toucas com os símbolos, tá? Esses símbolos, eles são bem fortes lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem, né, algumas bandeiras fortes e tal, de alguns partidos políticos, e lá eles têm esses dois símbolos. A cor desse primeiro partido é azul e desse segundo é vermelho. O primeiro foi fundado em 1824 e o segundo em 1854. E os presidentes famosos? Esse primeiro teve o Franklin Roosevelt, o John Kennedy, o Bill Clinton e o Barack Obama, que é mais recente. E esse segundo teve o Abraham Lincoln, Ronald Reagan, George Bush e agora o Donald Trump. Então deem uma pesquisada aí e descubram qual das colunas é referente a cada partido político. E por essa semana é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui e a gente se fala novamente semana que vem. Um abraço.